Fala, amigos, curso Supermódulos, você que está acompanhando as videoaulas, né? Várias disciplinas, você que está em casa, por causa dessa quarentena, né? Desse período mais difícil do coronavírus, né? Para você não ter que ficar vendo Globo, só desgraça, vai ver uma videoaula, vai estudar um pouco, né? Vai fazer alguma coisa que para você vai ser de grande utilidade, que o foco é a sua aprovação. Então a gente vai ter mais um assunto aqui, né? Você que está acompanhando minhas videoaulas, já vimos algumas videoaulas aí falando de relevo brasileiro, a gente vai ver mais um assunto que, de uma certa maneira, está relacionado aí também ao assunto relevo, que é falar um pouquinho sobre solos, a formação, alguns tipos de solo, os impactos ambientais, né? Que é talvez a parte que mais hoje a gente comente sobre solos. Então a gente vai vendo alguns pontos interessantes aí, a gente vai abordando, lembrando que no grupo de WhatsApp, no dia da aula, você vai poder tirar dúvida, você vai poder, inclusive, resolver algumas questões que eu vou apontar para vocês. Então, todo um trabalho visando aí a aprovação de você dentro desse período tão difícil que a gente espera que termine no momento mais breve aí, termine da maneira mais rápida aí, para a gente voltar a ter as aulas presenciais aqui no curso. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho sobre o solo, e aí cabe a gente também sempre mencionar que o solo ele tem aí toda uma origem muito associada ao desgaste da rocha, que geralmente quando a gente estuda solo a gente chama de rocha-mãe ou de rocha-matriz. É lógico que esse material desgastado que vai dar origem ao solo, essa rocha-matriz ou rocha-mãe, não é só isso, né? Você tem também água, você tem ar, você tem matéria orgânica que vai formar esse solo, que eu geralmente costumo fazer uma comparação com uma receita de bolo, que você tem todos os ingredientes ali dentro, né, que você mistura tudo para depois você assar e fazer aquele bolo gostoso que você geralmente toma com café. Mas, se você errar a receita, se você por acaso botar mais leite, ou se você botar mais farinha, provavelmente o seu bolo não vai ficar legal. E a mesma coisa aqui com o solo. Um solo bom, um solo que a sua utilização é uma utilização interessante, por exemplo, para fins agrícolas, e a gente sabe que o solo é um recurso natural dos mais importantes, é um recurso natural renovável, a natureza tem a capacidade de repor. O solo tem diversas utilizações para agricultura, para você fazer construções. Então, o estudo hoje dos solos é algo muito interessante e muito importante. Mas, por exemplo, para fins agrícolas, o solo mais bem formado, o solo que consiga ter todos esses ingredientes na medida certa, ele vai possibilitar que a gente tenha essa formação aqui, como a gente está vendo, né? Que a gente tem aqui desde a rocha matriz, da rocha mãe, né? Passando por esse estágio onde o solo ainda está muito jovem, onde você tem o desgaste, você tem um intemperismo, aí se você for lembrar da aula de relevo, quando você fala do intemperismo, depois passa para erosão e passa para sedimentação, o início que vai haver aqui o desgaste da rocha é o intemperismo, e depois essas partículas, esses pedaços, podem ser levados inclusive para outros lugares, né? A formação de um solo, ela não necessariamente precisa estar associada a um material local, ele pode ser um material que veio de outros lugares, tá? E aí vai passando por um solo mais jovem, onde essas rochas estão sendo quebradas em partes menores, depois vai passando por um terceiro estágio que o solo ainda é jovem, e quando a gente chama de solo maduro, você vai perceber que a rocha matriz, ou que vamos dizer assim, os pedaços dessa rocha matriz vão ficar lá no final, né? E você vai tendo camadas aí que geralmente quando você estuda solo, você consegue distinguir essas camadas por cores inclusive, né? E essa camada mais aqui de cima, essa camada mais externa, sempre rica em muita matéria orgânica, sempre rica em muito humus, que é o que vai dar a característica de fertilidade desse solo. Realmente, quando você estuda o perfil do solo, você estuda essas camadas do solo, você pode dizer se esse solo é mais jovem, se esse solo é mais maduro, se está faltando alguma camada ou outra, você estuda essas cores, né? O pessoal até brinca, parece que quando você estuda o solo, você está estudando uma gelatina de camadas, né? Cada camada é um ingrediente diferente. Quando você estuda solo, você está vendo ali camadas que são vistas por cores diferentes, inclusive.
E aí você tem o que a gente chama de gênese ou origem do solo, né? A presença da água, a presença do ar, né, entrando nesse solo, ela é de muita importância, que vai fazer com que você tenha aí toda essa decomposição de matéria orgânica, que você tenha esse solo, essa rocha matriz sendo decomposta, sendo intemperizada, para dar origem a essas camadas do solo, mais ou menos nessa estrutura que a gente tem aqui embaixo, né, que começa com a rocha-mãe, depois você tem a rocha-mãe diminuindo, né, o tamanho dela vai diminuindo, e aí você tem a formação dos horizontes. Os horizontes são essas camadas do solo. O primeiro horizonte a chegar aqui é o horizonte A, que provavelmente nesse estágio aqui ainda você tem uma rocha ali, mas que já está sendo intemperizada e já está sendo decomposta, para depois você ter de um solo jovem uma nova categoria aqui que eles chamam de solo raso, que você tem a rocha-mãe, e aí você tem uma nova camada, que é o horizonte C. E o horizonte C tem rochas aqui, provavelmente originadas do intemperismo, do desgaste da rocha-mãe, estão aqui bem evidentes, mas o que muda é o horizonte A. O horizonte A, que ainda está mais ligado à rocha-matriz, aqui nesse terceiro exemplo, ele já começa a ter uma mistura desse material. Costumeiramente, esse material aqui, além do material mineralógico, dos minerais da rocha, já começa a ter algum tipo de matéria orgânica se misturando ali no horizonte A. Para a gente chegar na última fase, que é a do solo maduro, que a gente tem a rocha-mãe, tem o horizonte C, que está mais ligado à rocha-mãe, com rochas quebradas ali. O horizonte B, de todas as camadas, é aquela que tem minerais com matéria orgânica ali em grande quantidade. E o horizonte A seria esse horizonte que está diretamente ligado aqui na figura nomórfica com o horizonte O. Geralmente, quando você estuda perfil do solo, as camadas do solo, você coloca O, que seria esse horizonte mais externo, seria só de matéria orgânica. O horizonte A, também muito rico em matéria orgânica, mas com alguns minerais ali. O horizonte B, com uma grande quantidade de minerais, né? Então, esses minerais provavelmente oriundos da decomposição, do intemperismo desse horizonte C. E o horizonte C é muito mais ligado aí à rocha-mãe, muito mais ligado à decomposição dessa rocha matriz, dessa camada mais interna, inclusive. E aqui eu tenho um mapinha que mostra, no caso do Brasil, que aí a minha preocupação maior é mostrar para vocês o que a gente tem no Brasil de solos, né? E tem alguns tipos aqui, alguns mais conhecidos, outros não tão conhecidos. Você tem um latossolo, que seria o tipo de solo que mais você tem no Brasil. É um tipo de solo muito mais ligado a climas tropicais. Quando você olha a cor desse solo, é um solo muito mais vermelho, muito mais amarelo, tá? Em alguns lugares você tem um solo mais polisólico, né? Ou a chamada terra roxa, que é um solo com muito mais quantidade de, vamos dizer assim, de partículas de argila, um solo mais argiloso, né? Aliás, a gente costuma geralmente estudar o solo pelas partículas dele, né? Quando a gente chama de solo argiloso, você tem argila ali, a argila é uma partícula, você não consegue ver, porque você geralmente vê aquela massa de argila, mas a argila são partículas que você consegue só enxergar se usar um microscópio ali. Você tem um solo siltoso, que é o silt, né? Quem já viu o estado de terra batida, quando passa aquele 4x4, quando passa um veículo, ou um vento muito forte, aquelas partículas se elevam, formam aquela poeira, aquelas partículas a gente chama de silt, né? E a areia é a maior das partículas ali, né, que a gente consegue. Aliás, nem a maior é o cascado, né? O cascado que geralmente a gente consegue separar, né? A areia também é uma partícula muito grande que a gente consegue distinguir, é uma partícula que permite aí a entrada de água diferentemente da argila. A argila é impermeável à areia, o solo arenoso, né? Geralmente é um solo mais permeável, inclusive, tá? E a terra roxa é um destaque que a gente sempre dá por ser dos tipos de solo que a gente tem no Brasil, aquele solo mais fértil, que é esse solo que pega um pedaço do sudeste, pega também um pedaço da região sul. Um destaque também o que chamam de Bruno Cáustico, não é um solo associado a mim, não fui eu que criei essa nomenclatura, mas é um solo do interior do Nordeste. Quando você vê o interior do Nordeste, o sertão nordestino, dá a impressão do solo de lá ser muito ruim, né? Na verdade, o solo do interior do Nordeste não é um solo ruim, mas é um solo muito associado
ao fato de você não ter muita chuva, um solo mais seco, mas que tem uma grande quantidade de minerais. Possivelmente, se você tivesse mais chuvas nessa área, você teria um solo de uma qualidade muito interessante, muito boa, né? Por isso que você tem ali, por exemplo, no interior do Nordeste, projetos de irrigação que dão tão certo. Quando você traz a água para esses lugares, né, onde você tem esse solo que é chamado de Bruno cálcico, você tem ali os minerais daquele solo tendo contato com a água, sendo dissolvidos na água, e você tem uma capacidade de utilização deles muito maior, muito melhor, inclusive. Tá? Tem o cambissolo, o solo litórico, que é um solo muito associado a relevos um pouco mais altos, né, áreas de serras. Então você tem um solo muito mais pedregoso, né, esse cambissolo. Né? Você pega essas áreas aqui, aqui do interior de Minas, áreas aqui da região sul, um pouco de São Paulo, que são áreas de um relevo mais desnivelado. Você tem ali a ação de um intemperismo mais físico e você vai tendo aí um solo com pedaços maiores de rocha, que eles chamam de solo litórico, de litologia, de rochas mesmo, tá? Tem também uma cor aqui meio que em roxo, que eles chamam de um solo, ou meio que azulado ali, né? Que é um solo meio que hidromórfico, aluvial, que ele é mais um solo associado à presença de muita água. Geralmente um solo que tem muita água também não é um solo tão favorável para a utilização. Eu costumo dizer que a água é um item importante para o solo, mas o excesso de água ele pode fazer com que aquele solo tenha problemas. Tá? Então, quando a gente fala de solo, tem que ser tudo na medida certa. Um solo hidromórfico com muita quantidade de água, ele pode ter alguns problemas de que, se você queira utilizar, apesar de ter uma grande quantidade de sedimentos, você tem que fazer uma drenagem daquele solo, você tem que tirar esse excesso de água dele, tá? Tem o que eles chamam de areia quartzosa, que são essas áreas em amarelo, então uma grande quantidade de um solo arenoso, com presença grande de quartzo, tá? Que, vamos dizer assim, por ser um solo arenoso, é um solo muito permeável, que ele permite a passagem de água com muita facilidade. Então, quando você fala de toda essa área aqui em amarelo, são solos que a água ela infiltra muito facilmente. E você tem o que eles chamam, né, que são esses itens aqui, todos destacados ali em tracejado, o que eles chamam de solo lixiviado sobre floresta. Quando você pensa na floresta amazônica, você acha que o solo da floresta amazônica é um solo mais ou hidromórfico, se estiver perto do rio, ou um latossolo, como é geralmente o mais comum, você acha que o solo é muito rico por sustentar a floresta amazônica, e ao contrário dos solos que a gente tem, é um dos mais empobrecidos, né? Basicamente, a floresta amazônica, ela absorve toda essa quantidade aí de matéria orgânica desse solo, ela não permite que o solo possa curtir essa matéria orgânica. Vou fazer uma comparação bem idiota para vocês. É quando vocês vão fazer um bife, você vai temperar o bife. Você botou lá o tempero, aí você quer fazer tempera o bife, você quer fazer o bife logo. Então, provavelmente, quando você for comer o seu bife, você não vai sentir tanto gosto de tempero. Agora, se você temperar um bife, bota lá tudo que você quiser para temperar o bife e deixa ele um dia ali curtindo um tempero, provavelmente quando você for fritar a carne, você vai ter aquele gosto maior do tempero. A mesma coisa do solo. Na Amazônia, a floresta não permite que a matéria orgânica ela seja curtida pelo solo. Aquela matéria orgânica, aquela quantidade de humus que a própria floresta contribui, folha, fruto que cai, animal morto, né, que é decomposto pelo próprio solo, a floresta não permite que aquilo ali seja curtido tanto pelo solo. E um outro elemento também interessante que faz com que o solo da Amazônia seja um solo pobre e um solo mal estruturado são as chuvas. Quando você chama de solo lixiviado, é um solo que frequentemente é lavado. Tá? Então, de tanto chover, boa parte desse material do solo é levado, por exemplo, para dentro de um rio. Por isso que tantos rios na Amazônia são rios de água muito mais barrenta, de uma quantidade de sedimentos que vem de áreas ali da floresta, inclusive. Então isso é algo muito interessante. E um outro detalhe também, que a gente costumeiramente, quando fala de solos, a gente vai comentando, quando você fala de solo zonal, interzonal e azonal, o zonal sempre é aquele solo muito mais maduro. É aquele solo que, geralmente, como você viu ali, respeita o quarto item aqui, tá?
Então o solo zonal geralmente ele tem todas essas camadas aqui. Porque um solo não necessariamente ele precisa ter essas camadas todas aqui de um solo maduro. Você tem solos que têm a ausência de alguma camada. Mas o solo mais bem formado, ou que a gente chama costumeiramente de solo maduro, ele precisa ter todas as camadas aqui. Por exemplo, o intenzonal, ele está mais associado ao intemperismo, ao desgaste de um material local, tá? Uma rocha-mãe, um local que está sofrendo intemperismo, desgaste, então geralmente é o intenzonal. O azonal, geralmente é aquele solo que está faltando alguma camada, geralmente é aquele solo que não está bem formado. Então é um solo que provavelmente você vai ter dificuldade para poder utilizar inclusive. Um outro detalhe também que eu vou mostrar para vocês, que é talvez o que mais a gente fale quando a gente estuda solos, é sobre a questão dos impactos da utilização de solos, principalmente a nível de Brasil. Quando você fala de Brasil, são dois solos que a gente geralmente lembra, aqueles solos que têm uma utilização assim grande pela questão da fertilidade. Um é histórico, quem está estudando a história, está vendo vídeo aula de história, quando você fala do ciclo da cana-de-açúcar, você geralmente fala do solo de Massapê, e quando você fala do ciclo do café, você fala do solo de terra roxa, né? São geralmente os solos que mais você utiliza historicamente no Brasil pela questão da fertilidade deles. A gente sabe que o Centro-Oeste hoje é uma região que utiliza bastante a sua área para a produção agropecuária, mas ali você tem predomínio de latossolos, que são solos que em algumas partes do Brasil, eles têm alguns problemas de acidez, né? No Centro-Oeste o solo é muito mais ácido, né? E é um solo que precisa sempre fazer algum tipo de correção, como por exemplo a calagem, né? Você precisa ali corrigir bastante aquele solo, né? E você tem placas em cima desse solo que eles chamam de laterita. A laterita, ou laterização, como alguns falam, são essas placas que têm uma quantidade grande de alguns minerais ali, principalmente ferro e alumínio, tá? Que pode inviabilizar o uso do solo. Por isso que quem vai para o Centro-Oeste, ou quem foi para o Centro-Oeste, teve que fatalmente corrigir a acidez daqueles solos, né, para poder utilizar. Logicamente que quem investiu hoje provavelmente está obtendo 4, 5 vezes mais do que gastou naquele período quando fez aquele tipo de correção do solo. E a gente tem como uma característica interessante do uso do solo no Brasil, um uso que foi meio que nocivo, que permitiu um desgaste rápido dos solos brasileiros, né? Desde a época colonial, né, a utilização de solos para fins agrícolas ou depois para a extração mineral, todas as técnicas utilizadas de uma certa maneira, elas desgastaram rapidamente os solos do Brasil. Então a nossa preocupação hoje é muito associada ao uso e ao impacto que isso pode trazer, né? Não só a produção agropecuária, como a ocupação urbana desses solos, né? Você ocupar encostas, por exemplo, que pode fazer com que você tenha movimentos de massa muito rápidos, né? Desmoronamentos, deslizamento de encostas. Então a nossa preocupação é como você está utilizando esse tipo de solo, esse solo, né? Muitas das vezes, construções que são feitas, você não pesquisa às vezes qual o tipo de solo que você está fazendo aquela construção. Vou dar como exemplo o BRT, né? O BRT aqui de Santa Cruz, né? O que passa ali na Avenida das Américas de Guaratiba, provavelmente quem fez o BRT não pesquisou aquele tipo de solo. Porque, se vocês forem perceber, aquele asfalto todo amassado, todo afundado, não só pelo peso dos ônibus, né, mas também pelo tipo de terreno que está embaixo, que é um solo mais ligado a manguezal, um solo mais hidromórfico, um solo mais fofo, né? Então o peso do ônibus, associado a um asfalto de qualidade muito ruim, ele faz com que você tenha esse asfalto muito irregular, cheio de buracos mesmo, né? Então quando você vai fazer uma construção, um estudo de solos é sempre importante. Eu sei que nem todos têm condições de poder contratar algum técnico, né? Geralmente o técnico de solo, ele geralmente é contratado por empreiteiras, por quem está fazendo uma obra muito grande, ou por cara que é dono de uma grande fazenda, né? Porque é um gasto muito grande, mas que o trabalho que é feito é muito importante, para evitar alguns problemas, inclusive, né? Aqui tem um exemplo de um problema que aqui no mapa, né, vou até voltar aqui, eles chamam de bossoroca ou vossoroca, que seria esse grande buraco causado pela erosão do solo, né? Geralmente a vossoroca, ela começa
aqui com esses sulcos ou ravinas, que seriam mais ou menos rachaduras, que se você não dá muita bola, aquela rachadura ela pode crescer e pode ter esse tamanho aqui, tá? Então é algo que aquele que faz uma produção agropecuária tem que se preocupar, né? E geralmente se você não conter, ela pode engolir boa parte da propriedade e ele pode ter um problema de uma escala muito grande, inclusive, tá? Um outro problema que é muito comum no Brasil é o hábito do brasileiro, né, ou daquele que utiliza solos no Brasil, principalmente para plantio, é de usar o expediente das queimadas. A gente sabe que o expediente das queimadas é algo muito comum no Brasil, principalmente em áreas mais empobrecidas. É uma limpeza de terreno, que alguns chamam de coivara, mas que pode comprometer a fertilidade do solo. Geralmente a gente costuma dizer que quem utiliza o expediente das queimadas tem uma fertilidade meio que enganosa. Ele acha que o solo está fértil, mas que na verdade aquela fertilidade ela acaba depois de 1 ou 2 anos. Né? A tática da queimada, quando a gente for ter uma aula de agricultura, ela sempre foi muito utilizada no expediente da agricultura itinerante. Você plantava e quando você fazia ali a limpeza do terreno, você já prejudicava o uso daquele solo. Então, o expediente da queimada, que ainda é muito utilizado em áreas mais empobrecidas do país, é um expediente muito nocivo, inclusive aí. Então, algumas técnicas são mais complicadas. A queimada é mais complicada, né? Você tem que saber utilizar um sistema de irrigação de uma maneira correta, né? Excesso de água é prejudicial, né? A irrigação ela é uma boa alternativa, né? Principalmente para áreas como o interior do Nordeste, uma área mais seca. Mas se você utilizar de maneira inadequada, você pode prejudicar o próprio solo, pode gastar água. Tá? Então é algo muito mais complicado. E a gente tem técnicas hoje que podem conservar melhor o solo. Você tem técnicas como a rotação de culturas, muito utilizada no continente europeu, onde você divide a propriedade em partes e você vai mudando de época em época a posição dos cultivos e sempre uma parte da propriedade fica sem cultivo, fica descansando. Então é uma tática boa. A utilização de terraceamento e curvas de nível em áreas que tem um desnível, inclusive, que permite que a água percorra aquelas áreas de uma maneira mais lenta, evitando assim, a erosão. Tem áreas hoje no Brasil que podem fazer o plantio direto, você não precisa cortar tudo, queimar tudo para fazer plantio. Você pode ali plantar, conservando uma vegetação original. A vegetação é importante no processo de formação do solo, no processo de conservação do solo. A existência da vegetação evita, por exemplo, que a água da chuva caia num ângulo de 90 graus, fazendo uma erosão que eles chamam de erosão por salpico. O salpico seriam as gotas de chuva, como elas teriam a capacidade de poder desgastar aquele solo, mais ou menos o que acontece com o asfalto quando a chuva cai no asfalto. Quando a chuva cai no asfalto, vai aos poucos, aquele buraco que é pequeno, ele vai aumentando. Então a mesma coisa acontece com o solo. Se o solo está descoberto, você tem uma erosão, inclusive, por salpico interessante. Aqui também a utilização da própria pecuária. E uma das coisas que o pessoal não imagina é que o próprio peso dos animais ele prejudica o solo. É o que a gente chama de compactação. De tanto a boiada ir para um lado e para o outro, né, aquilo ali também é algo prejudicial ao solo. Então hoje você tem uma pecuária intensiva que o gado é mais confinado, os animais são mais confinados, mas no Brasil ainda você tem diversas áreas que a pecuária é extensiva. Então você tem animais que ficam soltos mesmo, eles pastam numa área muito grande e que o peso dos animais ele vai também, de uma certa maneira, prejudicando nessa compactação, né? O uso também inadequado de alguns produtos agrotóxicos, fertilizantes químicos é extremamente prejudicial para o solo, não só para o solo, mas também para corpos hídricos, inclusive. Tá? Então, tem que tomar cuidado e ter um técnico ali que possa falar e possa mostrar qual é o tipo de produto correto. Quer ver, você usou um agrotóxico, você está ali todo feliz comprando aquilo ali, e aquilo ali, no início, vai te dar uma falsa sensação que está tudo resolvido, e a praga pode voltar muito mais resistente. Por isso que quando você come inseticida, você fica jogando no mosquito, e o mosquito continua voando de boa. Porque as pragas, de uma certa maneira, elas vão adquirindo resistência àquele inseticida. Então, muitas vezes você tem que pesquisar, você tem que usar, vamos dizer assim, métodos mais naturais,
que não prejudique tanto o solo, não prejudique tanto aquela área de plantio, inclusive. Tá? Fertilizante químico é a mesma coisa, então a gente tem que tomar um cuidado. Um bom uso do solo, como recurso, ele faz com que o solo possa sempre ser utilizado para agricultura, para pecuária, para fazer uma construção de uma maneira correta, para que você não tenha problemas, inclusive. Eu peço a você que depois que você assistir a minha aula, você vai lá nos comentários, coloque o seu nome, dúvidas no grupo de WhatsApp e também com a possibilidade de vocês, a gente vai marcar alguns exercícios aí na apostila, alguma coisa que não tenha sido comentado, a gente comenta para vocês também no grupo de WhatsApp. E espero que tenha sido um vídeo proveitoso e a gente se encontra em breve num próximo vídeo.